um pequeno vilarejo, Mariana, uma jovem enfermeira dedicada, vive sua rotina simples até a chegada de Paulo, um homem misterioso que carrega uma dor profunda do passado. Entre encontros inesperados, pequenos gestos de amizade, eles descobrem que a vida pode ser reconstruída. Quando se tem coragem de recomeçar, mas segredos vêm à tona, trazendo conflitos, escolhas difíceis e a chance de transformar não só suas próprias vidas, mas todo o vilarejo. Você já parou para pensar como a vida pode mudar completamente por causa de um único encontro? E se alguém chegasse de repente à sua cidade trazendo segredos do passado, dores escondidas e, ao mesmo tempo, a chave para transformar a vida de todos ao redor? Essa é a história de Mariana, uma jovem enfermeira que vive em um pequeno vilarejo. Sua rotina simples está prestes a se chocar com a chegada de Paulo, um homem marcado por tragédias e lembranças que ele tenta esquecer. Mas o destino tem seus próprios planos, entre gestos de amizade, descobertas dolorosas e a possibilidade de um amor inesperado. Essa narrativa vai te surpreender. Prepare-se para mergulhar em uma trama que fala de escolhas, perdão e coragem de recomeçar. Uma história linda de coragem. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva e deixe seu like. Ative o sininho para não perder nenhuma história. O sol nascia lentamente sobre as montanhas que cercavam o vilarejo, pintando o céu em tons de laranja e dourado. O orvalho repousava sobre as folhas das plantações, e o cheiro de terra molhada se misturava ao aroma do café fresco que escapava das casas simples. Ali, naquela cidade pequena, cada manhã parecia repetir o mesmo ritual. Os bois eram conduzidos para o pasto. As carroças se enfileiravam rumo à feira, e o tilintar dos sinos das vacas ecoava pelas colinas. Para muitos, aquela rotina era monótona, mas para Mariana era o pulsar de um coração coletivo, o reflexo de um povo que, mesmo esquecido pelos grandes centros, resistia com dignidade. Mariana havia retornado havia 2 anos, depois de se formar em enfermagem na capital. Muitos se surpreenderam quando ela escolheu deixar para trás as oportunidades que poderia ter na cidade grande. "Por que voltar para cá?" perguntavam. Mas a resposta era simples. Ali estava sua raiz, sua origem, sua missão. O posto de saúde do vilarejo era o único espaço onde a população podia buscar socorro. Pequeno, de paredes descascadas e prateleiras quase vazias, era sustentado mais pela força de vontade do que por recursos. E Mariana, com apenas 24 anos, sustentava aquele lugar com coragem e amor. A rotina dela era exaustiva. De manhã cedo, caminhava pela estrada de terra, com uma pasta gasta sob o braço. Ao chegar, já encontrava pacientes à porta, idosos com dores que o tempo agravava, crianças com febres teimosas, mulheres que carregavam no corpo o peso da vida no campo. Mariana não era apenas enfermeira, era psicóloga, conselheira, amiga. Cada pessoa que entrava no posto sentia o acolhimento em seu olhar. Ela não tratava apenas doenças, mas também corações cansados. "Dona Lourdes, como está se sentindo hoje?" perguntava com voz doce, enquanto examinava a senhora de Mu, mãos calejadas. "Melhor, minha filha. Mas essa dor nas costas não me larga." "Vai passar, Dona Lourdes. Vamos cuidar disso juntas." Mariana sorria, colocando a mão sobre a dela. "E não se esqueça, sua força inspira todos aqui." No fim do dia, voltava para casa, uma morada simples de madeira clara, com varanda estreita onde seus pais se sentavam ao entardecer. A mãe preparava pão no forno a lenha, enquanto o pai conversava sobre a plantação e os bois. Eram pessoas humildes, orgulhosas da filha que escolhera cuidar do seu povo em vez de buscar riquezas. "Filha, você carrega mais do que deveria", dizia sua mãe, observando-a servir o jantar. "Eu carrego apenas o que posso, mãe. E mesmo pesado ainda é um privilégio. Mas não sente falta de viver algo só seu?" o pai perguntava, com um olhar preocupado. Mariana sorria, mas desviava o olhar para o prato. "Talvez sinta, mas eu sei que aqui é o meu lugar." No silêncio da noite, quando o vilarejo já dormia, Mariana se deitava e olhava para o teto de madeira. Por vezes, questionava-se se um dia teria alguém para dividir a vida, alguém que compreendesse o peso e a beleza de sua missão.
mas logo afastava os pensamentos. Não havia tempo para sonhar com o futuro quando o presente exigia tanto dela. O que ela não sabia era que, em breve, o destino traria ao seu caminho alguém que mudaria não apenas a sua rotina, mas também o futuro de toda a cidade. O calor do fim da tarde se espalhava pelos campos, tingindo de dourado as colinas e fazendo o ar vibrar como se cada partícula carregasse um segredo. Foi nesse cenário que Paulo apareceu pela primeira vez no vilarejo. Surgiu com passos firmes, mas um olhar distante, carregando apenas uma mochila surrada e o silêncio como companhia. Não trazia história conhecida, nem sobrenome que alguém pudesse associar às famílias da região. Era um forasteiro. E, numa cidade pequena, isso sempre desperta curiosidade. Ele seguiu até a maior fazenda da região, onde homens já se preparavam para a ordenha do gado. Aproximou-se do dono com humildade, pedindo trabalho. O fazendeiro, homem de palavras secas e olhar calculista, não gostou do que viu. Mãos lisas, pele sem marcas do campo, nenhum sinal de experiência. Mas havia em Paulo algo que convenceu. Talvez a sinceridade em sua voz, talvez a coragem em admitir que nada sabia, mas estava disposto a aprender. Assim, ganhou uma oportunidade, ainda que com desconfiança. Ordenha não é brincadeira. Você nunca fez isso antes? Nunca. Mas quero tentar. Só preciso de uma chance. Vai se arrepender. A vida aqui não é fácil. Não busco facilidade, busco recomeço. E assim Paulo começou. Os primeiros dias foram desastrosos. Derrubava baldes, se atrapalhava com as vacas inquietas, deixava escapar leite pelo chão. Os outros trabalhadores riam, alguns zombavam. Mas Paulo não desistia. Sua insistência, silenciosa e paciente, logo foi notada. Não reclamava, não revidava, apenas tentava outra vez. A presença de Paulo no vilarejo tornou-se uma novidade que se espalhava como vento pelos becos, pelas cozinhas das casas e até mesmo nas orações murmuradas à noite. Era impossível não comentar sobre o estranho que viera de lugar nenhum. E, de repente, já estava entre eles, lidando com as vacas, o suor e a terra como se sempre tivesse pertencido àquele cenário. Mas havia algo em seu jeito que não se encaixava. Uma postura mais reta que a dos homens acostumados ao trabalho braçal, um vocabulário que denunciava estudo e um olhar que parecia carregar mais do que simples dificuldades. Ele não era apenas um trabalhador qualquer, e todos percebiam. Nos primeiros dias, Paulo caminhava até a fazenda antes mesmo do sol nascer, seus passos ressoando no silêncio da estrada de terra. O ar frio da manhã se misturava ao cheiro de mato molhado, e as cigarras se calavam para dar lugar ao canto dos galos. Os outros trabalhadores já riam quando o viam se atrapalhar com as tarefas mais simples, mas em cada queda ou erro, Paulo permanecia firme, como se estivesse purgando algo de dentro de si. A cada vez que se levantava, havia no seu rosto uma sombra de dor, mas também uma faísca de decisão. Aos poucos, o vilarejo começou a falar dele. Nas rodas de conversa à beira da mercearia, surgiam perguntas. De onde veio esse rapaz? Por que se esconder numa cidade tão distante? Será que foge de alguma coisa? O mistério que o cercava crescia a cada dia. No entanto, o vilarejo pequeno é terreno fértil para boatos. As mulheres na venda cochichavam sobre ele. Um homem sozinho, sem família, sem passado conhecido, isso não é coisa boa. Os homens da taberna falavam em voz baixa. Talvez fugiu da justiça, talvez deixou uma dívida em outra cidade. Até as crianças observavam com curiosidade, criando histórias sobre quem seria aquele forasteiro. Paulo, por sua vez, permanecia em silêncio, carregando consigo o mistério como quem carrega um fardo inevitável. Uma tarde, após o trabalho, sentou-se à beira do rio que cruzava a fazenda. A água corria clara, refletindo o céu em tons de laranja. E ali ele parecia encontrar um raro momento de paz. Tocou a corrente fria com a ponta dos dedos e fechou os olhos, como se o rio pudesse lavar sua alma marcada pelo passado. Foi quando o velho Nicanor, o mais antigo dos trabalhadores, aproximou-se com passos lentos e voz grave. Você não é daqui, rapaz, e a gente sabe disso. Mas vou lhe dar um conselho. Quem chega num lugar pequeno precisa de duas coisas: trabalho honesto e palavra firme.
O resto, o tempo se encarrega. Paulo apenas assentiu, sem explicar nada. Mas as palavras ecoaram fundo, como se fossem um lembrete de que não poderia fugir para sempre. Foi numa manhã nublada que o destino cruzou de vez os caminhos dele e de Mariana. Ao tentar passar por uma cerca de arame farpado para buscar o gado, Paulo escorregou e caiu. O braço ficou preso, rasgado pelo fio enferrujado. O corte era profundo, o sangue escorria sem parar. Os homens da fazenda o ajudaram a soltar-se e o levaram às pressas ao posto de saúde. Mariana o recebeu com a calma de quem já lidara com situações bem piores. O olhar dela pousou sobre o ferimento, mas também sobre o rosto cansado. O silêncio, pesado, os olhos que evitavam encarar os dela. Sente muita dor? Dor eu aguento, não se preocupe. Ninguém precisa ser forte o tempo todo. Aqui pode descansar. Ela limpou o corte com delicadeza, segurando firme o braço dele para estancar o sangue. Paulo observava cada gesto, impressionado com a segurança e ternura daquela jovem que parecia carregar uma luz própria. Sentiu pela primeira vez em muito tempo que estava sendo cuidado não apenas no corpo, mas também na alma. Mariana sorriu de leve enquanto terminava o curativo. Vai precisar voltar para trocar esse curativo nos próximos dias. Não se esqueça, eu volto. Respondeu ele, quase num sussurro, sem saber se falava do ferimento ou de algo dentro dele que já o puxava de volta àquele lugar. E assim, entre sangue e silêncio, nasceu o primeiro fio que ligaria as vidas de Mariana e Paulo, sem que nenhum dos dois pudesse imaginar o quanto essa ligação mudaria não apenas suas histórias, mas também o destino de toda a cidade. Paulo voltou para a troca do curativo. Enquanto ela enrolava a faixa branca em seu braço, Paulo arriscou um olhar mais demorado, tentando decifrar aquela jovem de semblante sereno, mas firme. Mariana falava com doçura, mas seus olhos mostravam que já conhecia a dor do mundo. Havia empatia em cada gesto, e isso mexeu com ele de um jeito inesperado. No fundo, Paulo temia se apegar. Temia deixar alguém ver além da máscara que construíra. Mas, quando ela disse: ninguém precisa ser forte o tempo todo, algo dentro dele ruiu. Naquela noite, deitado na cama simples da fazenda, Paulo não conseguiu dormir. O braço latejava. Mas não era a dor física que o tirava o sono. Era a lembrança da voz de Mariana, suave e firme, ecoando em sua mente como um bálsamo. Sentiu, talvez pela primeira vez em anos, que havia encontrado um porto seguro, e essa sensação o assustava tanto quanto o atraía. E do outro lado, Mariana também não passou incólume. Quando voltou para casa após atender Paulo, ficou alguns minutos parada diante do espelho, com o coração acelerado sem motivo aparente. Não era comum que alguém despertasse nela essa inquietação silenciosa. Sentiu que aquele homem escondia um peso, mas também uma nobreza rara. E, embora não pudesse explicar, desejou vê-lo novamente, não apenas por dever profissional, mas por uma necessidade que começava a nascer dentro dela. Dias depois, o acidente com a cerca mudou tudo. O corte no braço não foi apenas um ferimento. Foi o gatilho que o aproximou de Mariana. Ela, ao cuidar dele, não apenas estancou o sangue, mas também atravessou a barreira de silêncio que ele havia erguido. Mariana não fazia perguntas invasivas, não o julgava, apenas oferecia cuidado. E esse gesto simples, quase cotidiano, ganhou dentro dele a força de um milagre. Assim, o destino foi costurando ponto a ponto um laço invisível entre o forasteiro misterioso e a jovem enfermeira, sem que nenhum dos dois percebesse que estavam sendo guiados por algo maior que suas próprias escolhas. Com o passar das semanas, a ligação entre Paulo e Mariana tornou-se impossível de ignorar. No início, eram apenas encontros casuais. Ela verificava seu ferimento, perguntava se estava cicatrizando bem, e ele respondia com frases curtas, desviando o olhar como quem teme ser descoberto. Mas, pouco a pouco, a rigidez deu lugar a conversas mais longas, e a distância entre os dois foi diminuindo, como se um fio invisível os puxasse para mais perto. Mariana percebia que Paulo carregava uma ferida muito mais profunda do que aquela no braço, e essa percepção a inquietava, não como uma curiosidade fútil, mas como a intuição de que ele precisava de alguém disposto a enxergar além da superfície.
Os encontros passaram a ter outro ritmo. Paulo, antes reservado, começou a acompanhar Mariana em pequenas caminhadas pelo vilarejo. Ela o apresentava a alguns moradores, mas sempre havia olhares atravessados e comentários murmurados. Não sabemos de onde veio, não sabemos o que fez, diziam. Mariana, no entanto, se mantinha firme, defendendo-o com uma naturalidade que impressionava. Vocês falam como se o passado de alguém fosse mais importante que o presente. Paulo está aqui agora, e é isso que importa, dizia, em voz clara, desarmando parte das críticas. E Paulo, ao ouvir aquelas palavras, sentia algo diferente. Não apenas gratidão, mas uma coragem que há muito não experimentava. Numa tarde, enquanto o sol se escondia atrás das montanhas e tingia o céu de um vermelho profundo, Paulo e Mariana se sentaram no mesmo lugar à beira do rio onde ele costumava refletir sozinho. O barulho da água correndo era um fundo perfeito para as verdades que estavam prestes a ser ditas. Depois de um longo silêncio, ele respirou fundo e murmurou: Eu não sou quem você pensa. Vim para cá fugindo, Mariana. Não da polícia, não da justiça dos homens, mas daquilo que carrego dentro de mim. Cometi erros que não posso desfazer e às vezes penso que não mereço recomeçar. Mariana o olhou sem medo, com a serenidade de quem já conhecia dores parecidas. Todos temos fantasmas, Paulo, mas não é fugindo que eles desaparecem. O que me importa não é o que você fez, mas o que está disposto a fazer daqui para frente. As palavras dela tocaram fundo, mas também despertaram uma luta interna. Paulo queria acreditar, queria se agarrar à chance de recomeço que Mariana representava, mas uma parte dele insistia em lembrá-lo de que pessoas como ele não têm direito a segundas chances. Ele se levantou, caminhou alguns passos, como se tentasse se livrar de um peso invisível, e então voltou-se para ela. Se um dia souber quem eu realmente sou, talvez não queira mais estar ao meu lado. Mariana não recuou. Aproximou-se, pousou a mão sobre a dele e disse apenas: Então me permita descobrir por mim mesma. Naquela noite, Paulo retornou ao alojamento da fazenda sentindo o coração dividido. Pela primeira vez em muito tempo, havia esperança. Mas, junto dela, um medo crescente. O medo de que seu passado viesse à tona e destruísse não apenas o frágil vínculo que nascia com Mariana, mas também o respeito que começava a conquistar na comunidade. Era como se vivesse na beira de um abismo. Cada passo dado em direção à felicidade era também um passo mais perto da queda. Do outro lado, Mariana deitou-se em sua cama simples, olhando para o teto. Havia nele uma dor evidente, mas também uma bondade escondida. E ela sentia, sem saber explicar, que seu destino estava amarrado ao dele. Aquela noite, antes de adormecer, orou em silêncio. Senhor, se for da tua vontade, mostra-me o que devo fazer por esse homem. O silêncio do vilarejo escondia mais do que fofocas e curiosidade. Escondia também olhos atentos que observavam cada movimento dos dois, esperando a primeira brecha para revelar o segredo que Paulo tanto temia. E quando o destino decide agir, nunca o faz em silêncio. A convivência entre Mariana e Paulo começou a ganhar contornos mais delicados, quase imperceptíveis aos olhos apressados, mas que, para eles, significavam muito. A cada encontro no posto de saúde, a cada vez em que ela passava pela fazenda e o via em meio às vacas e ao cheiro do curral, uma cumplicidade silenciosa nascia. Mariana, com sua doçura natural, levava sempre palavras de encorajamento, gestos que pareciam pequenos, mas que para Paulo tinham o peso de um bálsamo. Uma vez, ao vê-lo frustrado por não conseguir aprender rápido a rotina da ordenha, ela riu suavemente e disse: Todo começo é difícil, Paulo. Ninguém nasce sabendo. O importante é que você não desistiu. Isso já diz muito sobre quem você é. Ele permaneceu em silêncio, mas aquele sorriso e aquelas palavras ecoaram por dias, como se o resgatassem de um poço interno de autocrítica. As tardes se tornaram mais frequentes. Mariana às vezes aparecia com uma marmita que a mãe preparava e dividia com ele na sombra de uma árvore próxima ao riacho que cortava a fazenda. Enquanto comiam, conversavam sobre coisas simples. A infância dela no vilarejo, o som dos sinos da igreja no fim da tarde, a sensação de pertencimento que tinha ao estar de volta para cuidar das pessoas. Paulo ouvia em silêncio, absorvendo cada palavra.
De vez em quando ela perguntava sobre a vida dele antes dali, mas ele desviava com frases curtas, deixando escapar apenas que havia sido uma vida agitada demais e que agora só buscava paz. Mariana não insistia. Respeitava seu silêncio, mas oferecia, com sua presença, um lugar seguro onde ele poderia descansar sem julgamentos. O vínculo cresceu em pequenos gestos. Paulo começou a levar queijos frescos para a família dela, resultado do seu esforço no trabalho. Mariana, em troca, deixava no posto de saúde um caderno de anotações para ele, ensinando sobre remédios caseiros, cuidados com machucados e até receitas de chás calmantes. Esses detalhes, embora simples, criavam uma rede invisível de confiança. A cada troca, os dois sentiam que algo se construía. O coração de Paulo, marcado pela dor da perda da mãe, encontrava em Mariana um lugar de ternura que não exigia nada além da sua presença. Ele começou a se permitir rir novamente, e Mariana, ao ver isso, percebia que estava diante de alguém muito mais profundo do que parecia. Numa noite, após uma festa simples da cidade, com música sertaneja ecoando na praça e as pessoas dançando, sob luzes coloridas, Paulo a acompanhou até em casa. O caminho era iluminado apenas pela lua e pelos vagalumes que riscavam o ar. Caminhavam lado a lado, sem pressa, ouvindo os grilos e o farfalhar do vento. No portão da casa de Mariana, eles se despediram. Ela agradeceu pela companhia, e ele, meio hesitante, disse: "Obrigado por me fazer sentir parte desse lugar. De alguma forma acho que é a primeira vez em muito tempo que sinto isso." Mariana, com os olhos brilhando, respondeu apenas com um sorriso leve, mas profundo, que dizia mais que qualquer palavra. E naquele instante, sem necessidade de promessas, a amizade deles se firmou como um terreno fértil onde o afeto florescia, ainda tímido, mas já inevitável. O vínculo entre Paulo e Mariana crescia de forma tão orgânica que nem eles percebiam o quanto os dias passavam mais leves quando estavam juntos. O que parecia uma simples amizade começava a ganhar raízes profundas. Paulo, que sempre fora reservado desde a morte da mãe, agora se via contando pequenas lembranças que antes guardava apenas para si. Uma tarde, sentado ao lado de Mariana, na beira do riacho, ele falou sobre o perfume de jasmins que sempre preenchia a varanda da casa de sua mãe, lembrança que ainda o fazia sentir o coração apertado. Mariana, em silêncio, deixou sua mão repousar suavemente sobre a dele. Não foi preciso palavra alguma. Naquele gesto simples havia compreensão, acolhimento e uma ternura capaz de curar feridas que ainda sangravam por dentro. Os pequenos rituais do cotidiano tornaram-se preciosos para ambos. Paulo passou a preparar café fresco toda vez que sabia que Mariana iria visitá-lo na fazenda, no horário do almoço dos trabalhadores. Já ela sempre aparecia com algo que lembrava cuidado. Às vezes um bolo caseiro, às vezes uma muda de planta para enfeitar o alpendre. Esses gestos, por mais singelos que parecessem, significavam muito. Para Mariana, era a alegria de compartilhar. Para Paulo, era a chance de sentir novamente que alguém se importava com sua existência. Com o tempo, até os moradores da vila começaram a notar como os dois estavam cada vez mais próximos, embora não houvesse nada declarado. As senhoras mais velhas comentavam em cochichos que aquela amizade parecia florescer como as roseiras que Mariana cultivava no quintal. Houve também os momentos de risos inesperados. Certa vez, enquanto tentava ensinar Paulo a tocar uma moda de viola, Mariana riu tanto ao vê-lo errar o ritmo que chegou a derrubar água no chão. Ele, que raramente gargalhava, se deixou contagiar pela espontaneidade dela. Aquela risada ficou ecoando em sua memória como algo raro e valioso. Em outra ocasião, foi Paulo quem a surpreendeu. Aparecera na porta do posto de saúde com um buquê improvisado de flores do campo, alegando que o jardim parecia incompleto sem a presença dela. Mariana ficou corada, mas respondeu com aquele sorriso que já era capaz de desmontar qualquer barreira no coração dele. E então, em noites tranquilas, quando o céu parecia bordado de estrelas, ambos compartilhavam silêncios confortáveis. Não havia a necessidade de preencher o vazio com palavras. O simples estar juntos já era suficiente. Paulo se pegava observando como o brilho da lua refletia nos cabelos dela.
e Mariana notava a suavidade que surgia no olhar dele sempre que falava de coisas simples como o cuidado com os animais ou o cheiro da terra molhada depois da chuva. O que nascia entre eles era algo mais forte do que a pressa dos dias, mais delicado do que qualquer promessa. Era um afeto que se construía na paciência, nos detalhes e na confiança. Um afeto que, mesmo sem ser nomeado, já transformava a vida de ambos em algo novo e profundamente significativo. As manhãs ganharam outra temperatura desde que os caminhos de Mariana e Paulo aprenderam a se procurar. Havia um acordo silencioso entre os dois, feito de esperas no portão do posto, de passos que desaceleravam ao avistar o outro na rua de terra, de sorrisos que se acendiam antes mesmo de qualquer palavra. Mariana descobriu que a presença de Paulo deixava o dia mais leve, como se o vento que varria o pátio do posto soprasse também para dentro dela. Ele, ainda tímido com o que sentia, começou a reparar nas pequenas coisas que a encantavam. O jeito como ela enrugava o nariz ao cheirar um curativo, a forma como organizava os frascos por cor, o hábito de ouvir primeiro e falar depois. Era nesse intervalo de escuta que o romance nascia, não como fogo que consome, mas como brasa que aquece devagar, prometendo durar. Os gestos foram os primeiros a dizer sem nomear. Paulo passou a deixar na porta do posto um pacote de pão quentinho, quando sabia que a manhã seria pesada, e Mariana respondeu plantando manjericão num vasinho de barro para a janela do alojamento dele, para perfumar o fim do dia. Na feira, ele carregava as cestas dela sem ser convidado. No retorno, ela cuidava dos arranhões das mãos dele como quem lê uma carta antiga. "Você precisa usar luvas", dizia, soprando de leve a pele ferida. "Eu me acostumo", respondia. Ele e os dois riam desse futuro que, a cada dia, parecia menos improvável. Pelas costas, os vizinhos comentavam, mas em voz baixa e com ternura: "É bom vê-los assim, mas o que esconde esse rapaz?" Numa noite de lua grande, a música da Ziada de praça costurou o vilarejo em fitas de luz. Bandeirolas tremiam no vento, e o cheiro de milho verde e café passado tomava a rua. Mariana hesitou quando Paulo estendeu a mão. Não por medo, mas porque reconheceu no convite a fronteira que separava o que era amizade do que já pedia outro nome. Aceitou. Dançaram primeiro com cuidado, depois com risco calculado, até que os passos encontraram um ritmo comum. O mundo murchou ao redor, e ficou só o compasso das respirações. "Eu tinha esquecido que podia ser simples", ele disse, numa confissão que pediu abrigo. "Simples e verdadeiro", ela respondeu, e nesse encaixe nasceu o que ambos já sabiam. Foi então que os sonhos de Mariana ganharam voz. Na varanda, de casa, entre xícaras de chá e o canto distante de um sanfoneiro, ela contou que desejava se especializar para atender mulheres grávidas da região, abrir um pré-natal humanizado, ensinar as meninas da roça a reconhecer sinais do corpo, a confiar na própria força. "A cidade vizinha tem o curso, mas é longe e caro", admitiu, quase pedindo desculpas por querer demais. Paulo não desviou. "Eu te levo quando precisar, a gente dá um jeito nos horários, faz conta juntos. Se é teu chamado, eu seguro a ponta daqui", disse, com a firmeza de quem oferece chão. O brilho nos olhos dela respondeu antes das palavras. Alguém, finalmente, acreditava nela tanto quanto seus pais e quanto ela acreditava nos outros. Os dias seguintes viraram ensaio de futuro. Mariana começou a pesquisar datas, bursas, rotas, de ônibus. Paulo reorganizou turnos na fazenda para poder acompanhá-la às sextas, quando as aulas seriam mais puxadas. A mãe de Mariana, sorrindo na cozinha, embrulhou sanduíches como quem abençoa. O pai, meio calado, bateu nas costas de Paulo com aprovação contida. "É bonito quando uma pessoa ajuda o outro a crescer", comentou a vizinha pendurando roupa no varal. E, mesmo com o peso da culpa ainda visitando Paulo nas horas mais silenciosas, ele percebeu uma mudança. Ao empurrar a porta para os sonhos de Mariana, iluminava também um corredor escuro dentro de si, como se a esperança dela derramasse luz, onde a lembrança da mãe insistia em apagar. No primeiro sábado de aula, o ônibus saiu ainda escuro. Paulo sentou ao lado, mãos discretamente entrelaçadas sob a manta fina. Na janela, o campo amanhecia. Vacas no pasto, fileiras de milho,
a névoa recuando como quem cede lugar. Estou com frio na barriga, confessou Mariana, rindo. É o corpo te avisando que o caminho é certo. Ele respondeu, surpreendendo a si mesmo pela segurança. Na volta, cansada e feliz, ela abriu a mochila. Apostilas marcadas, um caderno já cheio de anotações, um desenho de fluxos de atendimento para o posto. Você não imagina o que isso significa para mim, disse, apoiando a cabeça no ombro dele. Paulo fechou os olhos e, por um instante, sentiu que a vida lhe devolvia algo que pensou perdido. A capacidade de cuidar sem se despedaçar. Quando desceram no vilarejo, a tarde cheirava a pão assando e a promessas discretas. Não houve declaração, nem pedido solene. Houve um acordo feito no toque, na presença, no compromisso com o que viria. Mariana passou o cadeado do posto, acendeu a luz e apontou para a sala de procedimentos. Quero transformar isso aqui, montar uma pesagem aconchegante, pintar a parede, criar uma roda de conversas com as gestantes, disse com o mapa do futuro já aceso por dentro. Vamos começar por onde? Perguntou Paulo pegando a trena. O romance, enfim, tinha nome. Era obra de parceria. E nas entrelinhas, o vilarejo inteiro intuía que aquele amor não era só dos dois. Era um projeto de cuidado que, se alimentado, mudaria a vida de muita gente. O vilarejo já estava envolvido por uma atmosfera de esperança e mudança desde que Mariana tinha retornado ao vilarejo para atender as pessoas no pequeno posto improvisado. Paulo chegara, mas tudo ganharia uma dimensão inesperada numa tarde de verão abafado. Os dias de calmaria e cumplicidade começaram a revelar fendas sutis no silêncio de Paulo. Embora Mariana o visse mais sorridente e aberto, havia momentos em que ele simplesmente se retraía, como se algo invisível o puxasse de volta para dentro de si. Ela percebia esses instantes nos olhos dele, sempre que o assunto tangenciava família ou perdas. O peso em seu semblante denunciava uma dor que permanecia guardada a 7 chaves. Uma noite, após uma longa conversa sobre sonhos e esperanças, Mariana perguntou o que fazia Paulo hesitar diante da vida, como se houvesse sempre uma barreira invisível entre ele e o futuro. Ele desviou o olhar, murmurando apenas: "Nem sempre conseguimos salvar quem amamos." Aquela frase ecoou fundo, nela, plantando perguntas que ele não estava pronto para responder. O sol queimava forte. Paulo estava no posto juntamente com Mariana, quando ouviam gritos de desespero de pessoas próximo do posto de saúde chamando a atenção de todos. Rapidamente Paulo e Mariana saíram para verificar o que seria a emergência. Era sinal de que algo grave havia acontecido. Uma jovem do vilarejo, grávida de 8 meses, havia entrado em trabalho de parto prematuro, e as contrações vinham acompanhadas de um sangramento preocupante. O desespero tomou conta das pessoas, que correram em busca de ajuda, mas não havia hospital próximo, apenas um posto de saúde precário. Mariana, ao ouvir os gritos de socorro, não pensou 2 vezes. Correu até o local onde estava a mulher. A voz dela, entrecortada pela urgência, ecoava: "Paulo, pode me ajudar? Agora?" Ele, por um instante, congelou. O suor escorria de sua testa, mas não era apenas pelo calor. Era o peso do passado que caía sobre seus ombros outra vez. A lembrança da noite em que perdera sua mãe, sem conseguir salvá-la, apesar de todos os anos de estudo e dedicação. Ele sabia que, naquele momento, não tinha escolha. Quando chegou com Mariana até a moça, cercada de familiares apavorados, o olhar dela se fixou nele como se sua vida dependesse daquela confiança. E de fato, dependia. Paulo respirou fundo e disse para Mariana: "Posso sim te ajudar." Lavou as mãos, pediu lençóis limpos e, juntamente com Mariana, acomodaram à gestante um espaço improvisado para atender ela. Mariana percebeu a sequência e habilidade de Paulo e permaneceu ao lado, firme, segurando a mão da jovem e passando a Paulo tudo o que ele precisava. A cena impressionou Mariana, que logo percebeu que havia ali mais do que simples prática de primeiros socorros. Quando lhe perguntou de onde vinha tanta experiência, Paulo tentou desconversar. As horas que se seguiram foram tensas. Tensão, suor, lágrimas, mas também determinação. A cada complicação, flashes do passado vinham à mente de Paulo. A noite em que implorava a Deus para salvar sua mãe,
o som dos aparelhos desligando, a sensação de fracasso absoluto. Mas, desta vez, algo era diferente. Ele não estava sozinho. Mariana estava ali como uma âncora, repetindo em voz firme: "Você consegue, Paulo. Nós estamos com você." Quando finalmente o choro forte do bebê ecoou no ar, o vilarejo inteiro pareceu respirar aliviado. O milagre havia acontecido. Mãe e filho estavam bem. O silêncio foi quebrado por aplausos espontâneos, gritos de alegria, abraços entre os moradores. Mas enquanto todos celebravam, Paulo caiu de joelhos, tomado pela emoção. Mariana se aproximou, ajoelhou-se ao lado dele e, com os olhos marejados, sussurrou: "Você foi essencial, Paulo. A vida nem sempre está em nossas mãos, mas hoje você salvou duas." Naquela noite, diante da fogueira que os moradores acenderam em festa, Paulo estava decidido a revelar o segredo que o consumia. Mariana, ainda impressionada com a habilidade de Paulo, sabia que ele não era apenas um jovem trabalhador da fazenda. Tentando um recomeço, ele tinha algo mais. Com a voz suave, mas firme, perguntou: "Paulo, por que você nunca me contou que era médico?" O silêncio tomou conta do lugar, quebrado apenas pelo barulho dos estalos da madeira sendo queimado. Ele respirou fundo, o olhar perdido, antes de responder: "Porque ser médico deixou de ser motivo de orgulho. Se transformou em lembrança de fracasso." Então, entre pausas e lágrimas contidas, revelou que sua mãe adoecera de forma inesperada, e apesar de todo o conhecimento, ele não conseguiu salvá-la. Sentia que falhara como filho e como profissional. Desde então, o jaleco branco se tornara para ele um símbolo de impotência, e a vida no campo era a única maneira que encontrara de fugir dessa ferida aberta. Mariana ouviu em silêncio, o coração apertado, mas cheio de compaixão. Aproximou-se mais e colocou a mão sobre o ombro dele, dizendo: "Paulo, você não falhou. Você amou, cuidou, esteve presente. Nem sempre temos o poder de mudar o destino, mas isso não apaga a dedicação que você deu." As palavras dela foram como bálsamo, mas a ferida ainda estava lá, latejando. Paulo chorou pela primeira vez diante dela, permitindo-se fraquejar, permitindo-se ser humano. Naquele instante, algo mudou. O muro que ele erguera ao redor de si começou a rachar. Essa revelação trouxe novos caminhos ao vínculo deles. Mariana passou a entender os silêncios de Paulo e, como sempre, oferecia presença e escuta. Ele, por sua vez, começou a perceber que talvez aquela amizade e proximidade pudesse ser a chave para reconciliar-se com o próprio passado. Mas junto desse passo havia também o risco. Abrir-se significava expor a dor, e isso poderia tanto uni-los quanto afastá-los. Era como caminhar sobre fios delicados, onde cada gesto, cada palavra, tinha o poder de fortalecer o laço ou fazê-lo se desfazer. Em lágrimas, contou sobre a mãe, sobre o erro que ele julgava ter cometido, sobre a culpa que o acompanhava como uma sombra. O vilarejo ouviu em silêncio, mas em vez de reprovação, Paulo recebeu compreensão. Um senhor se levantou e disse: "O verdadeiro médico não é o que nunca perde um paciente, mas o que nunca desiste de lutar pela vida. E hoje você nos mostrou isso." Mariana, segurando sua mão, apenas acrescentou: "Você não está sozinho mais." Os dias seguintes à revelação de Paulo transformaram-se em um delicado processo de cura. Mariana passou a enxergar nele não apenas um homem ferido, mas alguém que carregava uma história inteira de dedicação, amor e dor. Cada detalhe que descobria sobre o passado dele fazia o respeito crescer ainda mais. Havia noites em que os dois ficavam até tarde conversando, e nesses momentos Paulo falava pela primeira vez em anos sobre o que significava ter sido médico. Ele descrevia a sensação de segurar vidas em suas mãos, de receber olhares de gratidão, mas também a solidão de lidar com perdas que ninguém via. Mariana escutava em silêncio, absorvendo cada palavra, oferecendo um espaço onde ele podia ser vulnerável sem medo de julgamento. Era como se ela fosse o rio sereno que recebia as lágrimas represadas da dor dele. Em pequenos gestos, ela começou a incentivá-lo a não se esquecer de quem era. Certo dia, levou até ele um caderno novo, de capa simples, dizendo: "Escreve aqui as histórias que você viveu.
Às vezes, colocar no papel é uma forma de devolver à vida aquilo que achamos que ela tirou de nós. Paulo sorriu, comovido com a delicadeza. Relutante, começou a escrever, rabiscando lembranças, relatos de atendimentos, nomes de pacientes que jamais saíram de sua memória. Esse exercício, embora doloroso, abriu nele um caminho para ressignificar sua identidade. Já não era apenas um homem escondido na rotina simples da vila. Era alguém que começava a aceitar que suas cicatrizes também faziam parte do que o tornava humano. Mas a cura não veio sem resistência. Houve uma noite em que, ao reler o que escrevera, Paulo rasgou algumas páginas em desespero, dizendo: "De que adianta lembrar, se não pude salvar quem mais importava para mim?" Mariana o segurou pelos braços, firme, olhando em seus olhos com ternura. "Adiantou porque você foi presença, foi amor. Não é no salvar que se mede o valor de alguém, mas na entrega com que amou." Essas palavras o quebraram por dentro, mas também o libertaram um pouco. Ele chorou sem se envergonhar, permitindo que a dor fosse vista. Com o tempo, os habitantes da vila começaram a notar uma mudança em Paulo. Ele já não se esquivava de conversas, ajudava vizinhos doentes com dicas simples de cuidados, orientava mães aflitas com conselhos médicos. Aos olhos deles, era natural que aquele homem tivesse uma vocação, mas para Paulo era como experimentar um retorno cauteloso à sua essência. Mariana o incentivava sem pressionar, celebrando cada pequena vitória. Ela percebia que, quanto mais ele se permitia cuidar, mais os olhos dele brilhavam. Aos poucos, aquele peso que sempre o fazia baixar a cabeça começou a se dissipar. Essa redescoberta, no entanto, trouxe também um dilema interno. Paulo temia que, ao se aproximar novamente de sua vocação, a dor pela perda da mãe se intensificasse. Era como estar em uma encruzilhada. De um lado, a chance de se reconstruir. Do outro, o medo de abrir uma ferida que nunca cicatrizara. E foi justamente nesse impasse que a presença de Mariana se tornou ainda mais vital. Ela não lhe dizia o que fazer. Não oferecia soluções prontas. Apenas estava lá, firme, paciente, sendo porto seguro enquanto ele navegava por mares revoltos. A amizade deles, fortalecida por essa partilha, começou a ganhar nuances mais profundas. Não eram apenas confidências de fim de tarde, mas momentos carregados de uma intimidade silenciosa, olhares que duravam mais do que deveriam, mãos que se tocavam ao acaso, silêncios que falavam mais do que palavras. Paulo, ainda marcado pela dor, tinha medo de cruzar a linha entre amizade e amor, mas Mariana sentia que algo novo estava prestes a nascer. O vínculo deles já não era mais o mesmo. Havia sementes de um sentimento maior germinando, ainda que nenhum dos dois tivesse coragem de admitir. O vilarejo transformado pelo que presenciou, e Paulo transformado pelo amor e pelo apoio que, finalmente, lhe mostravam que seu passado não o definia. Os dias seguintes ao nascimento do bebê foram de festa no vilarejo, mas dentro de Paulo a tempestade não se dissipava. Apesar da celebração e da gratidão das pessoas, ele ainda se sentia como um impostor, alguém que carregava um peso insuportável. Em suas longas caminhadas pela estrada de terra, pensava na mãe. Revivia cada detalhe daquela noite fatídica, e o eco do próprio grito preso na garganta não o deixava descansar. Mariana percebia seu distanciamento e, em silêncio, sofria. Certo dia, encontrou-o sentado à beira do rio, com as mãos escondendo o rosto. Ela se aproximou devagar, sentou-se ao seu lado e deixou que o silêncio falasse por alguns minutos. Até que Paulo, sem olhar para ela, disse: "Eu não mereço essa paz que todos acreditam que eu trouxe. Não mereço os sorrisos que me oferecem. Eu falhei, e nada vai apagar isso." Mariana, com a voz suave, respondeu: "Paulo, não é fracasso perder uma vida. Fracasso é deixar a culpa te paralisar e não permitir que outras vidas sejam salvas por suas mãos." Mesmo com o carinho dela, Paulo resistia. Ele a afastava em alguns momentos, temendo arrastá-la para sua dor. "Você merece alguém inteiro, não um homem quebrado como eu", disse em certa noite, olhando para o céu estrelado. Mariana segurou sua mão, firme, e respondeu: "Eu não quero alguém perfeito, Paulo. Quero você, com suas dores, seus
medos e também com essa coragem que insiste em negar. Você não vê, mas já transformou este lugar, e transformou a mim. Essas palavras o desarmaram por um instante, mas a batalha dentro dele ainda era feroz. Enquanto isso, o vilarejo começava a se reorganizar em torno das ideias de Mariana, e ela tinha planos para Paulo. Cuidados básicos de saúde, hábitos de higiene, pequenas oficinas comunitárias para que todos aprendessem primeiros socorros. Mesmo relutante, ele via que podia fazer a diferença. Mas a cada avanço, o fantasma do passado tentava puxá-lo de volta. Mariana se tornou seu porto seguro, repetindo diariamente gestos de afeto, um pão deixado na porta de sua casa, uma oração sussurrada ao seu ouvido, a companhia constante nas horas mais pesadas. Numa noite de chuva forte, Paulo deixou a casa de Mariana, transtornado. Saiu correndo até a capela do vilarejo. Mariana foi atrás dele, ensopada, e o encontrou de joelhos diante do altar, chorando. Por que não pude salvá-la, meu Deus? Por que tirei dela a chance de viver? Mariana ajoelhou-se ao seu lado, colocou as mãos sobre as dele e disse, com firmeza: Você não tirou nada, Paulo. Fez tudo o que podia. Sua mãe não morreu porque você falhou, mas porque chegou a hora dela. E se hoje ela pudesse falar, tenho certeza que diria que está orgulhosa do homem que você se tornou. Você não a perdeu, Paulo. Ela vive em cada vida que você ainda vai salvar. A chuva caía pesada, mas naquela capela, uma chama começou a nascer. Paulo, pela primeira vez, abraçou Mariana de forma intensa, deixando que o choro viesse sem resistência. E naquele abraço, ela não disse mais nada. Apenas deixou que ele sentisse que não estava sozinho, que alguém o seguraria mesmo nos dias mais escuros. A madrugada depois da tempestade trouxe consigo um silêncio diferente, quase sagrado. Paulo acordou cedo, depois de uma noite em que pela primeira vez em anos havia chorado sem se esconder. Mariana o encontrou sentado na varanda da pequena casa, o rosto ainda cansado, mas o olhar menos sombrio. Ele a recebeu com um sorriso tímido e disse: Talvez seja a hora de parar de correr. Eu não sei se consigo me perdoar, Mariana, mas posso tentar ser alguém melhor para este lugar. Essas palavras foram como um amanhecer para ela. A partir dali, Paulo decidiu assumir um papel mais ativo. Começou a organizar mutirões de saúde, ensinou jovens a identificar sintomas de doenças comuns e até resgatou antigos livros de medicina para criar uma pequena biblioteca comunitária. O vilarejo, que antes parecia esquecido no tempo, foi se transformando aos poucos em um lugar de esperança. Em pouco tempo, Paulo se mudou para a pequena casa ao lado do posto de saúde. Era uma casa bastante simples, mas com alguns reparos poderia ser chamada de lar, e foi assim que Paulo e Mariana fizeram, com a ajuda dos pais de Mariana. A reforma foi realizada de forma rápida e emocionante. Em pouco tempo, tudo já estava em seu devido lugar. As pessoas começaram a enxergar Paulo não apenas como o trabalhador da fazenda, mas um médico, um vizinho, um amigo, alguém que caminhava junto deles. O respeito se misturava ao carinho, e os gestos de gratidão se multiplicavam. Um saco de frutas deixado à porta, lenha empilhada discretamente em sua casa, orações feitas em seu nome. Paulo, que antes se sentia indigno de qualquer afeto, agora se permitia receber. Em uma tarde de festa comunitária, ao ver as crianças correndo livres, ele se aproximou de Mariana e disse em voz baixa: Eu nunca pensei que encontraria paz em meio a tanto caos, mas acho que finalmente entendi. A vida não é sobre esquecer as dores, mas sobre o que fazemos apesar delas. Mariana sorriu, seus olhos brilhando de emoção, e respondeu: E você fez muito mais do que imagina. Você deu futuro a este lugar. Foi nesse momento que Paulo tomou a decisão mais importante de sua vida: permanecer definitivamente no vilarejo, sem mais fugas, sem mais muros erguidos pelo medo. Ele pediu a ajuda de Mariana para planejar a construção de um pequeno posto de saúde, algo simples, mas que garantiria um cuidado digno para todos. Os moradores se uniram, cada um oferecendo o que tinha: madeira, tijolos, força de trabalho. A obra virou símbolo da nova fase que o vilarejo estava vivendo, um reflexo
da transformação que também acontecia dentro de Paulo. No dia da inauguração, a comunidade se reuniu em frente ao novo espaço. Crianças carregavam flores, os mais velhos entoavam cânticos de agradecimento. Paulo subiu em um pequeno palanque improvisado e com a voz firme falou: "Eu cheguei aqui como um forasteiro, carregando uma dor que me parecia insuportável. Mas vocês me mostraram que ninguém se cura sozinho. Hoje eu não vejo apenas um vilarejo, vejo uma família. E escolho estar com vocês, escolho construir, escolho amar." As palavras ecoaram com força. E naquele instante, os olhos de Mariana se encheram de lágrimas. Ao final da cerimônia, Paulo olhou para ela e diante de todos disse: "Nada disso faria sentido se você não tivesse acreditado em mim quando eu mesmo não acreditava. Mariana, quero que caminhe comigo, não só aqui, mas em cada passo da vida que ainda temos pela frente. Eu não consigo imaginar minha vida sem você. Você me inspira, me apoia e me faz rir como ninguém. Eu quero construir um futuro com você, ver o mundo com você e enfrentar cada desafio ao seu lado. Então, Mariana, você aceita se casar comigo?" O silêncio tomou conta do lugar, até que Mariana, emocionada, respondeu: "Sim, eu aceito. Eu já caminho ao seu lado há muito tempo, Paulo. E nunca vou deixar de caminhar." O aplauso que se seguiu parecia abalar as paredes recém-erguidas do posto de saúde. Mas o que realmente se erguia ali era algo ainda maior. O futuro de duas vidas que finalmente se encontravam. O vilarejo emocionado não continha a emoção, e os aplausos a Mariana e Paulo. Os meses se passaram, e o vilarejo, antes esquecido, ganhou uma nova face. As ruas simples ainda guardavam sua essência de terra batida e casas modestas, mas havia uma atmosfera diferente, um ar de esperança, de futuro. O posto de saúde, que começou como um projeto improvisado, agora era um espaço organizado, com livros, remédios e até uma pequena sala para treinamentos comunitários. Mariana e Paulo se tornaram o coração pulsante daquela transformação. Ela, com sua doçura e firmeza, inspirava as mulheres a acreditarem em seus próprios talentos. Ele, com a serenidade conquistada após tantas dores, guiava com sabedoria aqueles que o procuravam. Juntos, haviam construído mais do que um espaço físico. Haviam erguido um lar para todos. Paulo já não carregava nos olhos a sombra que antes o definia. O peso da culpa havia dado lugar a uma consciência madura, a de que erros e perdas fazem parte da existência, mas não definem para sempre quem somos. Certa vez, em uma roda de conversa com jovens do vilarejo, ele disse: "O passado pode nos ferir, mas só ele não decide para onde caminhamos. O que nos define é a coragem de continuar." Essa frase repetida se tornou quase um lema local. Mariana, por sua vez, criou projetos para as mulheres idosas do vilarejo se manterem em movimento. Projetos de atividades físicas, entre outras. Agora, já com a especialização para atender gestantes, elas tinham acompanhamento totalmente humanizado, cuidados mensais, encontros, treinamentos para gestantes, primeiros dias com o bebê, fases importantes de um recém-nascido, um projeto, antes inimaginável para aquele pequeno vilarejo esquecido. A mãe de Mariana criou, ao lado de outras mulheres, uma pequena cooperativa de bordados e tecidos, que começou a vender suas peças para além das fronteiras do vilarejo. O talento delas, que antes parecia apenas um detalhe simples, agora ajudava a sustentar suas famílias. A vida dos dois se entrelaçou em uma rotina que mesclava simplicidade e grandeza. Todas as manhãs, caminhavam juntos pelo campo, trocando confidências e risos. À noite, gostavam de sentar-se à varanda, observando o céu estrelado, e recordar o quanto o destino os havia surpreendido. Foi em um desses instantes que Paulo e Mariana, na varanda da casa dela, olhou para Mariana e disse: "Se eu tivesse seguido sozinho, teria me perdido no vazio. Mas com você, eu encontrei direção. Você foi o milagre que eu nunca soube pedir." Ela segurou a mão dele, com o mesmo brilho nos olhos que tinha desde o início, e respondeu: "E você me mostrou que até os sonhos mais simples podem se tornar eternos quando são vividos ao lado certo." O vilarejo, transformado, refletia também a transformação interna de cada um.
As crianças que nasceram sob o cuidado de Paulo cresciam saudáveis. A fé, a união e o amor se tornaram pilares inabaláveis daquela pequena sociedade. E, acima de tudo, a história de Paulo e Mariana virou um exemplo vivo de que a vida pode sempre ser reescrita, mesmo depois das maiores dores. A mensagem que ecoava em cada canto do vilarejo era clara. Ninguém está condenado a viver eternamente nas sombras. O amor, a amizade, a coragem e a fé podem mudar destinos inteiros. E no sorriso de Mariana e Paulo, lado a lado, estava a prova maior disso. Porque o verdadeiro milagre não foi apenas a cura de um médico ferido pela perda, mas a descoberta de que o amor é a forma mais poderosa de redenção.